Seleção está de volta com o Muricy Ramalho, o Ricardinho, o Eric Faria, recebendo hoje o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Presidente, muito bem-vindo, obrigado pela participação. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Saudações rubro-negras a todos. Prazer é nosso, presidente. Todo mundo aqui vai ajudar a entrevistar, a conversar com o presidente. A equipe do Seleção, esse convite partiu com uma dúvida que a gente estava tendo e só o Flamengo poderia solucionar, sobre a questão de renda e público, mas não é só disso que vamos falar, isso é só o pontapé inicial. Por exemplo, presidente, a gente estava debatendo na segunda-feira, o Flamengo foi assunto nacional, com o Maracanã lotado nesse fim de semana, e a gente comparou a arrecadação que o Flamengo teve no Maracanã lotado com outros públicos da rodada que não tiveram tanta gente, mas tiveram mais arrecadação por causa do preço dos ingressos. E aí nós debatíamos aqui o que pesa mais para um clube? O estádio lotado, arrecadar menos no jogo, encher a casa? A gente não sabe, a gente é jornalista, a gente pergunta. Então bota na tela esses dados da última rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi o maior público da rodada. Contra o Internacional, colocou público pagante, 55.283 pessoas no Maracanã, com uma renda de R$ 1.415.585. O ticket médio foi de R$ 25. Essa página basta, porque é uma boa comparação. Aí o Corinthians foi segundo público, levou menos gente, 40 mil, e a renda foi de 2.400.000, o ticket médio superior. E a gente debatia aqui o que é melhor para um clube? Ele arrecadar mais num jogo, arrecadar menos, colocar pessoas que não estavam indo ao estádio? Aí só o senhor pode responder. O que o senhor acha que é melhor para um clube? As duas coisas. Na realidade, o que a gente tem que fazer é balancear esses dois objetivos do clube, que é atender o seu torcedor, né, da melhor maneira possível, né, e sempre que possível fazer um espetáculo com preços mais acessíveis e agora sem descuidar da saúde financeira. Tudo que nós fazemos, inclusive, eu lembro que muitas vezes a gente contratava um jogador e algum comentarista assim, mais desatento diria: não, agora acabou a política de responsabilidade do Flamengo. Agora eles não vão conseguir pagar. Balela. Então, tudo que nós estamos fazendo, inclusive esse movimento de baratear o ingresso, sempre que possível, a gente não pode prometer que isso aconteça sempre, vai ser feito sempre dentro da nossa política de responsabilidade. Até porque o Flamengo colocou numa final de Copa do Brasil um dinheiro em caixa absurdo, 8 milhões, se não me engano. Da renda. De renda, né? E aí a dúvida que a gente ficava também é qual o peso que a bilheteria tem no orçamento do Flamengo, o quão é importante a arrecadação de bilheteria, o quanto isso pesa ao longo do ano. Bom, se você for comparar com as outras fontes de receita, como o contrato de televisão, como receita de sócio-torcedor, como patrocínio na camisa, e outras, não é uma coisa tão expressiva, mas também não podemos abrir mão dela. Temos que trabalhar sempre para maximizar nossas receitas e garantir que o Flamengo siga nessa rota de recuperação financeira, de recuperação da sua credibilidade. Presidente, você quer terminar? Não. Eu queria só mais uma pergunta. Foi muito bonito aquele treino aberto no Maracanã, numa quarta-feira à tarde, e aquilo comoveu a muita gente, o depoimento de pessoas que não estavam indo ao estádio. Foi aquilo que inspirou a redução dos preços dos ingressos? Não, da minha parte... Nós já vimos trabalhando nesse projeto. Nossa diretoria de marketing vinha trabalhando nisso já há algum tempo. Alguns grupos de sócios que nos apoiam também produziram alguns inputs interessantes. E os próprios jogadores do clube já tinham nos pedido também para que, se fosse possível, e quando fosse possível, para a gente procurasse também fazer um carinho para a nossa torcida. Então, tudo isso contribuiu. E aquele treino aberto, eu acho que foi muito importante, porque ali muita gente que não tinha condições de ir ao Maracanã pôde participar daquela festa. Aquilo não foi de graça, aquilo nos custou R$400 mil. Mas o Flamengo pagou R$400 mil para fazer aquele treino aberto. Aquilo. Agora valeu a pena, porque só de ver o sorriso de alguns meninos que estavam lá, que nunca tinham ido ao Maracanã, tudo isso vale a pena. Desculpa, Eric. Não. Assim, é que eu acho que essa discussão toda do quanto vale a pena e quanto o Flamengo arrecada com relação aos ingressos sendo mais ou menos caros, mais ou menos baratos,
passa muito pela discussão do contrato com o Maracanã. Porque se o Flamengo fosse o gestor do Maracanã ou tivesse o próprio estádio, certamente a precificação ela teria uma outra importância dentro do Flamengo. O Flamengo, sendo dono do estádio, ele pode pôr o ingresso do jeito que ele quiser. Se quiser botar até de graça, ele põe. É dele o estádio. Pagaria o custo como o Flamengo pagou, 400 mil para administrar lá o treino. Agora, o que eu acho que a discussão é importante agora, o presidente pode até falar para a gente em primeira mão, de repente, em vias de assinar esse contrato com o Flamengo, de fazer um contrato longo com o Flamengo de 4 anos. E nesse contrato, certamente, eu imagino que os termos de aluguel, de custo de operação, fiquem mais baratos, porque é isso que acaba impactando na renda do Flamengo. O Flamengo, dessa renda de 1,5 milhão que a gente mostrou, ficou com menos de 200 mil, não foi, presidente? Exatamente. Líquido. 186. 180 e poucos mil líquido. É muito pouco. É 1/7 da renda. É muito pouco. Mesmo com ingressos baratos, o Flamengo poderia arrecadar mais. Perfeito. Eu falei colocou em caixa, mas o termo correto é a arrecadação do jogo. A renda bruta. A renda líquida não passou de 200 mil reais. Porque tem um impacto muito grande. O Flamengo pagou 250 mil de aluguel para a Odebrecht, que é a concessionária do Maracanã, mais 400 e tantos mil de custo operacional do jogo. Isso tudo tem um impacto na renda final absurdo. Então, eu acho que assim, é por isso que talvez que o Flamengo queira e sempre quis administrar o Maracanã e agora nesse novo contrato, não sei se o presidente já pode falar com termos mais definitivos disso. Na realidade, nós estamos em vias, né, de fechar um contrato, né, com o Maracanã de mais longo prazo, em condições 4 anos, melhores, seriam 4 anos, em condições melhores do que nós temos hoje, né? Longe do ideal ainda. Aliás, é bom que eu faça aqui um esclarecimento. Na realidade, esse contrato só vai valer depois que ele for aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube. Tá? O Conselho Deliberativo do clube é soberano nesses casos. Então, o que a gente fazemos normalmente um contrato de patrocínio, fechar, né, os termos do contrato e fazer uma assinatura com cláusula de eficácia. Ou seja, ele só vale depois que for aprovado no Conselho Deliberativo. Nós estamos na fase final, né, de fechamento dessas condições a nível de diretoria ainda, para que possa ser levado ao Conselho. E esse contrato vai ser melhor do que as condições que nós temos hoje, né? Vamos ter, né, obrigações e direitos, porém essas condições ainda vão estar longe do ideal. E o ideal a gente só vai conseguir no Maracanã depois do edital, depois da nova licitação, depois que o Flamengo pudesse habilitar como concessionário e aí sim, inclusive fazer intervenções no Maracanã que são necessárias, né, em termos de, por exemplo, de eficiência energética, até de adequação dos acessos. Você vê que hoje em dia, quando lota o Maracanã, você fica com metade do setor sul totalmente bloqueado para a torcida adversária, né? E você tinha lá, talvez, 1.000 torcedores no máximo, né, do Internacional e 10 mil lugares bloqueados. É porque, para quem talvez não conheça a fundo o Maracanã, quando ele foi reformado, ou reconstruído, melhor dizendo, ele foi pensado em jogos para a Copa do Mundo, que você não tem torcida visitante nem torcida da casa. Então, hoje no Maracanã, não tem como separar, por exemplo, a torcida visitante do Corinthians, que vem a jogar no Maracanã, com a torcida do Flamengo naquele setor ali. Eles teriam que entrar juntos. E aí, por isso, por questões de segurança, se isola um setor para que por ali só entre a torcida visitante. Então, até nisso, quando o Maracanã foi reconstruído e se gastou mais de 1 bilhão de dinheiro público, não se pensou nisso. Achou-se que o Maracanã ficaria só para a Copa do Mundo. O Maracanã não tem estacionamento, gente. A gente está falando de um estádio, o estádio mais importante do Brasil, que custou 1 bilhão e blau de reais, e não tem um estacionamento decente. Teria no projeto original, mas o governo fez tanta concessão, né? E que o remendo final acabou tendo uma Maracanã sem estacionamento. E aí são essas modificações às quais o presidente deve estar se referindo. Agora, qual que é o cenário dos sonhos para o Flamengo? É conseguir um acordo vantajoso para o clube e para o Estado no Maracanã ou partir para o seu estádio próprio? Qual é o cenário dos sonhos para o Flamengo? Não, a gente trabalha com as duas possibilidades, é a nossa obrigação. Quer dizer, todo mundo, né, entende que o Maracanã é a casa do Flamengo. O Maracanã, ao longo dos seus 68 anos de existência, o Flamengo sempre foi responsável por cerca de 80% do movimento financeiro do Maracanã. Os grandes públicos da história do Maracanã foram com a torcida do Flamengo.
Tá? Foram ou em jogos do Flamengo ou em jogos da seleção brasileira nos anos 60, em que a maior parte dos torcedores que estavam lá eram torcedores do Flamengo também. Então, não se imagina, né, o Maracanã sendo, né, como um projeto rentável, seja esportivo, seja financeiramente, sem o Flamengo. E é claro que isso não exclui a participação dos outros clubes que também ajudaram a fazer a história do Maracanã. E o Flamengo, se vier a ser concessionário, né, ou sozinho ou com parceiros, vai garantir, isso é obrigação nossa, acho até que deveria constar do edital, né, o direito que os outros clubes possam participar também e usar o Maracanã quando quiserem em condições justas. Tá? Então, nós temos essa perspectiva e caso a gente venha a ser concessionário, né, nós vamos ter que investir dinheiro lá para fazer essas reformas que permitam, né, que o Maracanã seja efetivamente um empreendimento rentável. Inclusive associar outras formas de receita, etc. Agora, nós não podemos garantir. Né? Nós, apesar da grande maioria dos cidadãos cariocas, né, serem rubro-negros, né, a gente não pode garantir que esse governo ou o próximo governo resolva fazer uma licitação em que o Flamengo possa participar. Então, nós obrigatoriamente temos que trabalhar também com a alternativa do estádio próprio. E hoje é perfeitamente possível. Né? O Flamengo está chegando numa situação de solidez econômico-financeira que nos permite hoje, né, comprar um terreno e construir um estádio, né, e eu tenho certeza que isso é perfeitamente viável. Então, trabalhamos com as duas possibilidades. Né? E nenhuma das duas está descartada você ter também um estádio pequeno na Gávea para jogos que não caibam no Maracanã. Né? Então, temos inclusive já autorização do prefeito para isso. Então, vamos trabalhar sempre com essas duas possibilidades. A Associação de Moradores ali do Leblon, que sempre colocou empecilhos, Leblon é o bairro ali próximo à Gávea, estaria contornada hoje? Não, eu entendo que seria um projeto altamente positivo, inclusive para a comunidade do entorno, tá? Porque o estádio hoje tem, né, uma série de atrativos paralelos que só valorizam aquela região, que inclusive é uma região degradada ali do Leblon e da Gávea, né? Aquela praça que fica atrás da arquibancada, né, que é a Praça Nossa Senhora Auxiliadora, onde tem o CIEP e tudo, né? Hoje em dia é uma região até perigosa de você andar lá. E você teria, né, certamente num estádio da Gávea, você teria atrativos, restaurantes, museu do Flamengo, né, loja de material esportivo, né, além do próprio estádio, que permitiriam... Clube, né? E hoje em dia você não tem problema mais de acesso, porque você vai ter 3 estações de metrô ali no entorno. Sim. E assim como, né, em cidades como Londres, por exemplo, que você tem vários estádios e não tem estacionamento, porque o transporte público em Londres é maravilhoso. Me parece, do jeito que você fala, esse é um projeto pelo qual o senhor tem muito apreço, né? O estádio na Gávea, né? Tem muito apreço agora, mas não exclui, né, a administração do Maracanã ou um estádio de maior porte em outra localização. Também, diretamente ligado a essa questão da Gávea, o Flamengo investiu uma quantia substancial na Ilha do Urubu, 20 milhões, pode ser? Mais. Um pouco menos do que isso. Um pouco menos. Mas é uma quantia, convenhamos, substancial para um estádio pequeno, mas que atendeu às expectativas do Flamengo ano passado, quando o Flamengo estava sem o Maracanã. Bom, o Flamengo assinando esse contrato com o Maracanã, de 4 anos, provavelmente a Ilha do Urubu ela passa a ser descartável. E eu recebi uma informação de que o Flamengo teria vontade de trazer toda aquela estrutura da Ilha do Urubu e pôr na Gávea num projeto experimental, um teste de impacto na mobilidade urbana da cidade. Confirma isso? O Flamengo tem essa vontade de repente, pegar o que investiu na Ilha do Urubu, trazer para a Gávea, ter uma experiência ali a partir desse contrato com o Maracanã? É uma alternativa que está sendo estudada. Tá? Não descartamos ainda a Ilha do Urubu, né, que teve problemas, né, lá no Carnaval, teve aquele vento que derrubou as torres de iluminação, tivemos outros problemas também que não dizem respeito ao Flamengo, que teriam que ser contornados. Não descartamos ainda, mas nós sempre entendemos a Ilha do Urubu como um seguro.
né? O Flamengo tinha problemas de negociação, problemas de... tivemos que jogar, você lembra, o campeonato de 2016 todo viajando, né? Como visitantes em todos os jogos, inclusive os jogos em que nós éramos mandantes. Então nós entendíamos que a Ilha do Urubu era um seguro que ia permitir ao Flamengo jogar durante o ano de 2017 no Rio de Janeiro, sem desgaste para o seu elenco, com conforto para o seu torcedor, em condições boas, né, com gramado de altíssimo nível, iluminação de altíssimo nível, e isso foi conseguido. Então, né, quando você faz um seguro, quando você faz um seguro de vida, você não pode garantir você não pode dizer que a melhor alternativa é você morrer, porque aí você recebe o seguro de vida, né? Não, você faz um seguro e, como seguro, eu entendo que o projeto da Ilha do Urubu foi um sucesso, embora a gente não esteja descartando ainda a continuidade do seu uso, né? Se por acaso nós tivermos que vir a descontinuar, essa alternativa que você colocou está no nosso radar também, de trazer aquele equipamento provisório para tentar fazer isso. Já conversamos, inclusive, tanto com o prefeito quanto com o governador. E parece que já tem autorização? Isso, já tivemos autorização para fazer um estádio provisório, né, de pequeno porte, né, para, inclusive, que seria um test drive do futuro estádio da Gávea. Agora, tudo isso vai depender também do seu sucessor, né? Digamos que o senhor deixe encaminhado para fazer o estádio na Gávea. O seu sucessor pode ter um outro plano, e aí vira uma outra história, né? Sim. Tá, o sucessor pretende deixar, então, encaminhado para que o sucessor... A nossa obrigação é deixar tudo encaminhado, e é claro que, havendo uma mudança na administração do Flamengo a partir do ano que vem, eles podem fazer tudo, né? Perfeito. Vamos torcer para que a linha seja seguida, né? Que está sendo seguida ao longo desses 5 anos e 4 meses, mas é claro que não podemos garantir. Nossa obrigação é fazer tudo para que eles tenham condições, né, de seguir essa trajetória. O que os ex-jogadores, treinadores, Ricardinho e Muricy gostariam de saber do presidente do Flamengo? Bom, primeiro que de tudo que o presidente falou do Flamengo, o que mais me deixou satisfeito, lógico, tirou todas as dúvidas, mas foi em relação a quando ele fala da saúde financeira do clube, que hoje proporciona uma possibilidade do clube, de repente, começar a pensar em viabilizar um estádio próprio, né? Hoje em dia a gente não é rotineiro a gente escutar, né, de um presidente de clube aqui no Brasil esse tipo de colocação. Quanto custa um estádio próprio? Alguma coisa com terreno, alguma coisa em torno de 500 milhões de reais. Isso é uma situação extremamente interessante, né? Porque a gente que vive muitos anos no futebol aí sabe que muitas vezes as condições hoje dos clubes, apesar de muitos clubes ultimamente terem construído seus estádios, mas no caso do Flamengo, né, é uma situação interessante, mas até pela grandeza. Né, Ricardo? Porque quem construiu o estádio do Palmeiras foi uma construtora. Exatamente. Né? Quem construiu o estádio o Corinthians construiu, mas ele adquiriu uma dívida muito grande. Perfeito. Uma dívida, inclusive, muito complicada de se pagar. No caso que o presidente está dizendo é que o Flamengo teria ele como ir lá e pagar. É um caso diferente. Acho que único, né? Acho que é único, isso, né? Teremos que levantar os recursos para isso, né? Mas com a situação que o Flamengo vem conquistando, é perfeitamente possível, né, se desenvolver um projeto nesse sentido. Não, difícil é achar no Rio de Janeiro um lugar para construir um estádio. E essa gestão já mostrou a capacidade, hein? Quer dizer, que eu tive lá, que sou testemunha, tive a honra de trabalhar nesse time, pouco tempo, infelizmente, fiquei doente. Foi na mudança que ia acontecer na estrutura do Flamengo e eles são bem capazes. Eu trabalhei com gente muito profissional, além do presidente, Fred, Rodrigo Caetano, que infelizmente saiu, que esse deve fazer uma falta terrível, porque é um cara muito competente, né, presidente? Tem lá o Biasotto na base. Então o Flamengo, nesse sentido, é capaz de tudo, porque a gestão ela é muito forte, ou seja, a gestão que é para isso mesmo. Não duvido não que vai fazer um grande estádio, vai deixar mais ou menos o projeto pronto, que eu acho que é isso, né, que eles estão fazendo, porque são muito competentes, né? Não é porque o presidente está aqui, isso eu já falei em vários lugares, né, porque o Flamengo é outro, o Flamengo é completamente outro. Você vai no treinamento no CT do Flamengo, tem poucos clubes no Brasil que tem o Flamengo hoje, e ainda está fazendo mais um CT ainda. Então isso é igual o Ricardinho falou, ouvir isso de um presidente de um clube é muito legal. Isso aí, hoje os jogadores de todo o Brasil e de fora querem jogar no Flamengo.
Antigamente tinha um pouco de dificuldade, porque a verdade é essa, a estrutura não era boa. Mas hoje os caras, todo mundo quer vir para o Flamengo. Então você vê o que essa gestão fez com o Flamengo. Claro que tá agora vai começar, com certeza, eu acho que no momento que começar a encaixar um título ou outro, aí vai ser difícil de parar o Flamengo. Você me deu um gancho, uma boa pergunta, porque há não muito tempo atrás a imagem do Flamengo era a fala do Vampeta. O Flamengo finge que me paga, eu finjo que jogo. Aquela era a imagem que o Flamengo passava no futebol. Eu não conheço nenhum comentarista, nenhum jornalista, ninguém que analise o Flamengo e não aplauda de pé o trabalho de recuperação fiscal, financeira e como o Flamengo se estruturou. De credibilidade. De credibilidade, eu não conheço. Se existir, me manda aqui no Twitter, acho que isso é unânime. Acho que é um marco no futebol brasileiro esse trabalho que a sua gestão faz, presidente. No entanto, essa gestão ainda não veio acompanhada de títulos. Bateu na trave, finais. O quanto o senhor acha que um título faz falta para essa gestão tão elogiada não estar associada também a conquistas? Olha, Zé, faz muita falta, até porque eu só sou presidente do Flamengo e sou torcedor. Então, para mim, o mais importante é que a gente consiga as vitórias e os títulos. Agora, tenho certeza que nós estamos no caminho certo para consegui-las. Então, nós não podemos garantir, né? Estamos aqui na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Poderíamos estar com 100% de aproveitamento, não fosse aquela arbitragem desastrosa lá do Barradão, mas não podemos garantir que vamos ser campeões, né? Podemos garantir que vamos trabalhar muito para conseguir, estamos dedicando, né, ao nosso departamento de futebol todas as condições possíveis para isso. No médio e longo prazo, eu tenho certeza que com esse trabalho que nós estamos fazendo, nós vamos nos habilitar para disputar tudo, né? Para, se for possível, para ganhar tudo. Agora, futebol, a gente tem que... né, existem outros adversários, existem vários outros condicionantes que podem fazer com que esse objetivo da gente ser o supra-sumo aí do futebol brasileiro demore um pouco. Mas o importante é que a gente sabe que nós estamos seguindo o caminho certo. E esse caminho certo não passa só pela recuperação financeira. A recuperação financeira é muito importante, né, porque nos permite investir e formar um time competitivo e amanhã, se aparecer uma outra oportunidade de torná-lo mais competitivo ainda, a gente sabe que vai ter bala na agulha para isso. Então, sustentabilidade financeira é fundamental. Mas não é tudo isso, né? Antes de começar o programa, a gente estava falando sobre o investimento em infraestrutura, né? Isso que o Muricy citou aqui também. Aliás, Muricy, muito obrigado, né, pelas palavras que ele sempre coloca aí. Eu queria dizer que para o Flamengo foi uma honra, embora por pouco tempo, ter tido, né, um Muricy lá conosco, né? E ele está me devendo uma visita ali ao centro de treinamento. Mas o investimento na infraestrutura é fundamental. O Flamengo, quando a gente chegou lá, né, tinha o seu departamento de futebol, né, instalado num barracão, né, numa estrutura de container extremamente provisória, precária. Né? Os jogadores chegavam lá e, se tivesse chovendo, pisavam na lama para chegar no vestiário. Hoje nós temos, né, o melhor centro de treinamento do Brasil e estamos construindo um melhor ainda. Tá? E esse hoje que nós temos vai ficar para a base. Né? E o investimento na base eu considero que é a coisa mais importante que você pode fazer num clube de futebol. Né? Quando eu era jovem, o Flamengo foi campeão do mundo com um time que tinha 8 jogadores formados na base do time dos 11 que foram ganharam do Liverpool naquele 13 de dezembro lá de 81. Tá? E o Flamengo era referência em formação de jogadores nacional e internacionalmente. Nós perdemos essa competência ao longo do tempo, fomos ultrapassados por vários clubes, né, no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, e colocamos como prioridade absoluta da nossa administração voltar a ter essa competência. Agora, isso não é um investimento que você faça hoje e vá colher os frutos amanhã. Isso demora muito tempo. Agora, nesses 5 anos, a gente já está começando a colher os frutos e eu tenho certeza que esse investimento, né, vai nos render inputs super importantes para o time principal ao longo de muitos anos para frente. Hoje o Flamengo, vocês veem que já tem no time principal alguns jogadores da base extremamente promissores, e temos jogadores de seleção brasileira, né, nascidos em 98, 99, 2000, 2001 e assim por diante. Nós ganhamos das últimas 3 copinhas, nós ganhamos 2. Então, o investimento na base eu acho que é extremamente importante e vai nos garantir,
né, ao lado da sustentabilidade financeira, que a gente seja muito forte no futebol. Agora vai me perguntar, nós vamos ganhar da Ponte Preta amanhã? Né? Espero que sim, mas não posso garantir. Em cima do que o André falou, essa questão da administração do Flamengo, ela é unânime. Todo mundo, como disse o André, ela foi um marco na história do Flamengo e do futebol brasileiro, eu imagino. Assim, um exemplo, muitos clubes dizem que seguem o exemplo do Flamengo, enfim, de transparência, de credibilidade. Mas, no aspecto do futebol, tirando essa parte da base, eu concordo com o senhor, o Flamengo há muito tempo precisava investir e não investiu, o Flamengo se igualou na mediocridade do futebol brasileiro. Trabalhou em cima de resultados. Desde que o senhor assumiu, o Flamengo teve 13 treinadores diferentes. É bem verdade também que alguns saíram por problemas que não cabem ao senhor. O Muricy teve um problema de saúde, o Mano pediu as contas por problema pessoal, o Rueda optou por uma outra proposta, mas enfim, o fato é que a gente teve... Olha, que a gente está rodando esses técnicos, inclusive, desde que o Bandeira é presidente do Flamengo. O fato é que a gente, ao longo do processo, observou que o Flamengo teve 13 técnicos diferentes, 4 diretores executivos diferentes comandando o futebol, o quarto está o Carlos Noval agora. Então o Flamengo foi muito volúvel no futebol. Por quê? Olha, você está certo. Eu sempre coloquei aqui que eu acho que a continuidade é um fator preponderante para que a gente tenha sucesso. Né? Muitas vezes não foi possível. Algumas vezes tentamos, né, e a coisa não aconteceu. Né? Você citou os 3 casos aí, né, do Mano, né, do Muricy, infelizmente, que teve um problema de saúde, né, do Rueda, que recebeu uma proposta que preferiu nos deixar. Tivemos outros casos, né, acabou de passar aqui o Zé Ricardo, por exemplo, que era um treinador que... Revelação. Isso, que nós estávamos apostando muito, né, e que teve, eu acredito que teve um sucesso muito grande, tanto que está demonstrando isso no Vasco da Gama, mas que ele sofreu um processo de massacre e tal, que ele perdeu as condições. Massacre onde? Da imprensa, da torcida, internamente? Da imprensa, da torcida e internamente. Tá? O Flamengo é um clube que a gente tem que saber conviver com pressão, né, e estamos aprendendo isso. Tá? Então, no caso do Zé, eu acho que ele estava fazendo um trabalho muito bom, mas ele foi massacrado de uma maneira tal que ele começou a perder as condições de tranquilidade para seguir. Né? Então, ele teve que ser substituído e está provando a sua competência. Aquele último jogo dele foi uma tensão absurda, né, na Ilha do Urubu. Mas o senhor se arrepende, por exemplo, de não ter segurado o Zé Ricardo naquele momento? Olha, nós tentamos muito segurar o Zé Ricardo enquanto foi possível. Tá? Quando chega num momento em que ele mesmo já não está mais conseguindo trabalhar... Às vezes até o treinador não quer mais, porque ele não aguenta mais, ele sente que não tem mais saída. Ou seja, por mais que a diretoria convence o treinador, tem hora que ele não quer mais, porque não dá. A pressão é tão grande, né? Isso aí. E ele mesmo não começa a achar mais a saída, não começa a achar mais o time, porque é insuportável. É que eu vejo a pergunta que o Eric fez é uma pergunta que eu queria ter feito também, que eu vejo muito nessa linha. A gente vê o Bandeira falar e a gente imagina o Flamengo tendo um treinador de longo prazo. Acho que os casos recentes de sucesso no futebol brasileiro, eles estão ligados a trabalho de mais longo prazo. Quando você interrompe muito o trabalho... E talvez o sucesso da administração dentro de campo não tenha sido maior exatamente por isso. Perfeito. Por isso, até da minha pergunta, dessa questão por ter sido algo tão volúvel, né, nesses anos. Assim. Curiosamente, os títulos que o Flamengo conquistou na administração do presidente foram títulos conquistados por técnicos que estavam lá. Foram 2 estaduais e uma Copa do Brasil. A Copa do Brasil e um estadual conquistados pelo Jaime de Almeida, que era auxiliar e passou da interinidade para ser o técnico, e o Zé Ricardo, que entrou justamente no lugar do Muricy, que pediu para sair por problemas de saúde, e depois, no ano seguinte, conquistou o Campeonato Carioca, tendo feito um Campeonato Brasileiro muito bom, brigou com o Palmeiras quase que até a reta final. Então, assim, o quanto o Flamengo não conseguiu olhar... Se você olhar a história do Flamengo, Érico, você vai ver que os grandes títulos do Flamengo foram conquistados por Cláudio Coutinho, por exemplo, que nunca tinha sido treinador antes. Era preparador físico, tinha trabalhado na seleção brasileira, né? Depois o Carpegiani tinha acabado de jogar, né, de sair da sua carreira de atleta, né, e assumiu o time. O Carlinhos, né, que foi campeão brasileiro de 87, 92. Foi o primeiro trabalho dele de técnico, que foi campeão brasileiro em 83. O Andrade estava lá. Isso, isso realmente faz parte da história do Flamengo. A gente defende a continuidade, eu sou ex-treinador e defendo muito
os trabalhos dos técnicos, mas às vezes a diretoria ou o presidente, qualquer, não tem como aguentar. Se o cara não fizer resultado, Claro, não adianta. claro. A gente fala muito em continuidade, fala muito na palavra trabalho, em planejamento, perfeito. Mas sem a palavra resultado, não tem como, Zé, que é impossível. Até mesmo o técnico sabe disso. Entendeu? É que eu lembro de alguns casos, assim, o Cuca perdeu os 6 primeiros jogos dele no Atlético Mineiro. Sim. Muitos dirigentes poderiam ter mandado embora o Cuca. Ele ficou e foi campeão da Libertadores. O Tite foi eliminado para o Tolima. Perfeito. E queriam a cabeça do Tite numa Eu bandeja. mesmo perdi várias Libertadores e quero mandar embora, eu fui tricampeão brasileiro. E continuidade também. Você começou um trabalho do Internacional que depois o Abel deu sequência. Sequência, perfeito. O que a gente nota é que essas rupturas do Flamengo elas não tiveram uma sequência. E aí eu queria perguntar para o E presidente... que, diga-se de passagem, não é exclusividade da administração dele, não. O Flamengo, nos últimos 15, 20 anos, foi o time que mais trocou de técnico no Brasil. Sim. Então, assim... A gente mostrou que no século II, É que como no eles foram século tão XXI, diferentes na ele é o outra que mais parte, trocou. esperava-se que dentro Talvez do já futebol... bem, eu não No acontecesse- século XXI, o Flamengo é o que mais trocou. É o que mais trocou. Veja bem, eu não estou me eximindo Claro. da questão, não, tá? Eu acho que vocês estão certos, eu acho que talvez a gente tenha, sim, falhado, né, em não ter tido mais paciência, né, em alguns casos, né? Tivemos alguns problemas no Flamengo que vocês acompanharam que não vale a pena entrar aqui, né? Mas essa questão da pressão talvez seja uma coisa que não apenas nós, mas talvez vocês da imprensa, né, pessoas, né, que influenciam de alguma maneira o Flamengo, talvez tenham que aprender com isso também. Acho que todos nós temos que aprender juntos. Tá? Eu citei esse caso do Zé Ricardo, porque é um caso emblemático, que nós estávamos apostando muito nele, né? Nós achávamos que ele teria tudo para ter muito sucesso no Flamengo e, no entanto, o trabalho dele teve que ser interrompido por conta de um massacre e ele, pouco depois, assumiu o Vasco, que estava na zona do rebaixamento, e levou para a Libertadores. É um excelente treinador. Eu vi o jogo do Vasco contra o América Mineiro agora no sábado. Quem ganhou aquele jogo foi o Zé Ricardo. Aquela jogada da inversão dos zagueiros né, para a lateral da área, certamente ele treina aquilo à exaustão. Ele já fazia isso no Flamengo. Né, e né, aquele jogo foi ganho, né, não tenho a menor dúvida por ele. Tá? E ele está fazendo um excelente trabalho e agora tenho certeza que daqui para frente vai ser um treinador, né, de muito sucesso no futebol brasileiro. Agora, não estou escapando da crítica, não, tá? Acho que vocês estão certos e a gente tem que realmente trabalhar melhor nessa E aí, área. só uma para pausa, completar... Eric, que tem ao vivo de Santa Cruz de la Sierra, a gente já retoma a entrevista com o presidente. É que o repórter Guido Nunes está ao vivo de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e traz informações sobre o jogo do Fluminense amanhã pela Copa Sul-Americana. Guido, bem-vindo ao Seleção, de presidente para o presidente Guido Nunes.